Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Mente A, aquele seu podcast que, assim, você vai tentar extrair a melhor coisa possível que a gente vai conversar hoje aqui, tá bom? Então, bom, tô aqui com meu amigo Will. Como é que você tá, Will? Firme e forte, viu? Um abraço a todos aí que estão nos acompanhando mais essa semana. Nós estamos aqui dando seguimento ao nosso projeto, né? E agradecer a cada um de vocês que já se inscreveram no canal, que já está seguindo ali as nossas redes sociais. Nós estamos muito felizes em ter vocês aqui. E hoje nós estamos aqui com uma presença, assim, muito importante, né? Vamos convidar vocês a esse bate-papo mais descontraído, com muita informação e com muito conhecimento, com ele que é um fantasma do mundo online, né? Você não vai achar ele O por aí, cara nem saiu da Matrix. ele não, ele tá fora. Você não vai achar Tá. por aí. Então, aproveite esses tempos, porque é difícil localizá-lo, né? Mas conseguimos, né? Os agentes lá liberaram ele, né? Então ele tá por aqui. Para os mais íntimos, a gente chama ele de Haru, mas o nome dele é Ricardo Haru Yamamoto. Haru, muito bem-vindo, muito obrigado por estar aqui. Se apresenta aí, fala com a galera, dá um alô aí geral e vamos bater um papo. Opa, Will, Felipe, boa tarde, tudo bem com vocês? Tudo Obrigado aí certo. pelo convite. Tô bem feliz aí de participar e esse importante aí foi demais, né? A gente é amiga há muito tempo aí, mas tô feliz aí por estar participando aí desse projeto de vocês e já parabenizá-los pela essa iniciativa, né? Pô, cara, a gente que agradece. Assim, é um convidado bem estimado, né? Que a gente queria aqui, a gente já tinha Imagina. conversado. Não, que isso, cara. O cara consegue ser um fantasma, Sim. literalmente, né? A gente tava conversando aqui antes de começar. E a gente falou sobre redes, né, e tal. E, cara, como que é isso? Porque, assim, eu não consigo hoje... eu, apesar de estar consumindo bem menos rede social do que antes, principalmente Twitter. Twitter Eu ia chegar lá, o mas Twitter enfim. é punk, né? Não, depois a gente desenvolve mais. Sim. Mas, cara, como que é essa visão? Porque hoje a galera que tá inserida nas redes sociais é quase que utópico pensar numa vida Fora, né? social, assim, no dia a dia, né? Sem redes sociais. Como que é pra você? E claro, né? Tem algumas redes sociais que, inclusive, algumas pessoas nem consideram como rede social, por exemplo, consumir o YouTube, por exemplo, quando a gente fala que é a única rede social que a gente consome, tem muita gente que fala, não, mas YouTube, como assim, não sei o que e tal. Não sei se os streams entrariam, eu acho que não, né? Os streams já é uma. Você já não tem interação, né? Mas, Sim. cara, como que é? Conta pra gente um pouco dessa vida aí fora da Matrix. Então, Phil, na verdade, assim, não foi nenhuma intenção direta, digamos assim. Eu simplesmente não gosto, assim, das redes sociais. Aquela, aquela necessidade de estar o tempo todo visualizando ali os Uhum. posts, enfim. Para dizer que eu nunca tive redes sociais, eu cheguei a ter um tempo... Acho que o primeiro contato foi com o Orkut, lá nos anos Nossa, 2000, sim. né? Entregou a idade agora, hein? Não, É. não, imagina. Lá no início dos anos 2000, mas aqueles tempos eram outros, né? Eu considero o Orkut realmente a melhor rede social que já existiu, porque foi num período assim que a internet ainda tava, a banda larga tava começando já tinha um certo tempo no Brasil, mas não era todo mundo que tinha, né? Hoje em dia, acho que todo mundo tem acesso à internet, mais pelo celular, mas naquela época era banda larga, né? E dificilmente você encontrava uma pessoa que tinha acesso à internet em casa, né? Então, a forma mais fácil de você ter acesso naquela época era via lan houses, né? Uhum. Então você tinha aquele tempo, né? Você pagava 1 hora, 2 horas, e você desfrutava daquele período de acesso à internet e você aproveitava da melhor forma, você não ficava Exatamente. perdendo tempo com besteiras, né? E eu lembro muito do Orkut naquela época, muito por conta. Eu gostava particularmente de assistir séries americanas, né? E tinha umas comunidades no Brasil muito fortes em séries, né? Eu lembro que tinha a série do Lost, né? E, se eu não me engano, a comunidade do Lost no Brasil era a maior do mundo. Caraca. E, assim, bastava sair o episódio nos Estados Unidos, e aí já tinha uma galera que já fazia a dublagem, a legenda, né? Porque pra fazer a dublagem ia demorar alguns Ah, meses pra era sair. tipo raiz mesmo, a galera mesmo que fazia. Sim, sim. Caraca, eu não sabia disso não. Fazia. Saía nos Estados Unidos o episódio e aí depois
uma galera lá que já sabia, manjava de inglês, fazia a legenda e já disponibilizava as legendas. E assim, Lost, pra quem não conhece, era uma série assim que era totalmente, ela era envolto de vários mistérios, né? Teorias. Então, cara, cada episódio você começava a teorizar sobre várias coisas, Uhum. né? E aí era um dos meus hobbies, né? De ficar sempre comentando sobre essas teorias, tentar adivinhar o que ia acontecer no próximo episódio. Então, assim, era uma época muito boa. Não tinha essa coisa de hate, de ódio contra, sabe? Uhum. Era realmente uma galera, assim, bem engajada num determinado assunto. E as comunidades, né? Eram os clássicos comunidades do Orkut. Sim. Aí depois surgiu o Facebook. Eu lembro que eu acho que eu criei uma conta no Facebook, mas aí também já fui perdendo um pouco o gosto, né? Uhum. Hoje em dia existe redes sociais pra tudo, né? Mas o fato de eu não ter redes sociais não é nada contra. É realmente pelo fato de, putz, eu acho que eu posso utilizar esse meu tempo pra coisas melhores, sabe? Putz. Vou Cara, te... muito interessante, né? É. Porque assim, cara, você me trouxe muitas nostalgias aqui. Né, assim, Nossa, Lan House, eu sou um cara cara. bem nostálgico, cara. Pô, cara, não, sério, Eu- o que você falou aí sobre a Lan House faz muito sentido, né? Porque antes eu lembro que, por exemplo, na escola, eu conversar, tinha um acesso à internet bem limitado, era aqueles, eu lembro que a gente usava Os em casa aqueles pagers. modems. Os Não, pa... era pager? Não Não, lembro. não tô. Acho que eu tô falando de coisa mais antiga ainda, anos Sim, 90. sim. Era, era aqueles modems, sabe? Que Sim. comprava e vinha com uma certa quantidade Sim, essa foi a minha de primeira banda. internet também. Cara, e aí tinha horário pra Era você horrível, ficar. meu Deus Aí do na céu. escola eu lembro que eu falava, eu vou estar a tal hora online. E hoje, tipo, não existe isso, né, cara? O Felipe tá trazendo uma certa familiaridade aí, mas ele não é da nossa geração, viu, É, Haru? Olha, ele já é um nossa, cara não, aí, veteranos aqui ele é um cara da já Segunda Guerra Mundial. modernão, pá, né? Um cara desse. eu e o Will, a gente se conheceu na escola, né? É, Em Nossa, 2005, 2006, por por aí, é aí. já coisas. tinha escolas, tô brincando. Nós íamos descalço pra escola, coisas assim. Mas assim, ó, agora uma coisa interessante, vai, eu conheço o Haru, vamos lá, vamos colocar aí, eu acho que já há mais de 30 anos, né? Porque eu acho que foi em 2024 que a gente começou a estudar por aí e tal. Não é 30 anos, né? Não, 2004, não. 2004, né? Não, é. Você Não, falou ó, o 2024. nosso pessoal tá vendo que matemática não é o meu forte, né? Mas vamos colocar 20 anos, vai. Vamos colocar, arredondar aí 20 anos. Porque Ah, senão também eu estudando com 5 anos, né? Aí, mas eu não sabia, Haru, assim, que a sua interação com Lost era através, tipo, do Orkut. Pra mim, por exemplo, o Haru sempre chegava lá falando de Lost, né? E eu, um quadrado, eu não entendia nada, né? Mas assim, eu achava que você acompanhava ali com a Globo, aqueles episódios que saíam lá, sei lá, acho que era semanalmente que tinha. Então você é um cara que precedeu ali o lançamento da televisão, ou você ficou sabendo também de Lost, especificamente por essas comunidades aí? Então, eu lembro que realmente. Verdade. Quando eu comecei a assistir Lost foi na Globo, né? Eu lembro que acho que passava. Meu, de madrugada, era um episódio por semana. hum, E aí eu assisti o episódio piloto, né? E aí era aquele negócio lá, de uma ilha lá, de repente um avião cai, uma galera lá sobrevive, e aí começa a acontecer umas coisas. Eu gostei da premissa da série, né? Porque tinha aquele conceito de flashbacks. Então, assim, uhum. a série ela se ambientava nessa ilha, né? Mas o forte era esses flashbacks que mostravam o passado da galera que tá lá, né? E aí mostrava a personalidade dela, quem ela realmente era. Mas aí realmente, o primeiro contato que eu tive com essa série foi na Globo. Aí assisti a primeira temporada lá. Como era semanalmente, se eu não me engano, era domingo de madrugada. Não era toda vez que a gente podia eu conseguia assistir, porque, putz, segunda-feira já tinha que Uhum. acordar cedo pra ir pra escola. Então eu perdi alguns episódios e tal. Mas aí a partir da segunda temporada, se eu não me engano, eu acho que eu comecei a baixar os episódios, né? Porque pra série chegar no Brasil, é porque nos Estados Unidos já tinha lançado pelo menos há um ano atrás, né? Entendi. Então, putz, eu não queria perder. Ah, acabou a primeira temporada no Brasil, mas já tá rolando a segunda lá nos Estados Unidos. Cara, então eu vou baixar. E aí foi que eu comecei a ver, onde que eu posso procurar? No Orkut tinha essas comunidades que tinham lá o link pra fazer o download pirata, Nossa. né? Então, É, e as teorias, né? Então, foi ali que eu comecei. Cara, assim, você que não assistiu Lost ainda, cara, assista, é muito bom. Eu acho que
quase todo mundo do planeta já sabe o final de Lost, não sei. Pelo É, menos quem é, já acompanhou é minimamente ali e controverso, tal, é né? controverso. E assim, mas eu acho que a série vale a pena, né, cara? Não, sim, Vale muito a pena, é essa muito. série ela tá no meu top 3 das melhores séries que eu já assisti. Caraca. Eu comecei a assistir Lost, eu trabalhava com um colega meu, a gente ia pro trabalho. Aí no caminho, ele baixava na casa dele os episódios. No caminho a gente ia assistindo pelo celularzinho lá, né? Os episódios de Lost. E assim, é uma série muito intrigante, né, cara? Porque vai acontecendo umas coisas assim, vai aparecendo uns segredos assim, que você fica, mano, como é que esse cara. Quando apareceu a escotilha, eu acho que é bem no começo, né? Acho que na É na segunda ou segunda terceira temporada. a escotilha lá, você fica, mano, como assim, cara? Cara, é muito engajante, né? Aí os É uma nossos série muito. inscritos, né, vão falar assim, não sei o quê. Eu também assisti Lost muito por interferência do Haru, né? Ele sempre comentava, tal, ele trazia ali algumas informações e aí depois de 20 anos, 25, eu fui assistir. Mas assim, Verdade. eu não sou, né, muito adepto a essa época de lan houses e eu não ia muito, né? Eu ia uma ou outra vez, eu acho que inclusive era para fazer questões de trabalho de escola e tal. Agora sim, voltando a essa sua fase de esse desligamento, você não, o que então não te prendeu na rede social foi talvez a questão de utilidade ou de repente você começou a ver que, pô, não é que as redes são ruins, mas é o mau uso do que as pessoas estão dando que acaba não me trazendo aquela vontade de ficar. Porque, obviamente, né, a gente falando é, sobre aí nossa adolescência e tal, o mundo ele era um pouco diferente, né? Não que era melhor, não que era pior. Ele tinha uma abordagem diferente. Então, os adolescentes, eles viam as coisas, por exemplo, como uma esfera colaborativa. Galera, chegou um episódio aqui, vou legendar, vou deixar aí pra vocês. Então era aquela questão colaborativa. Aí você falava, putz, só eu gosto do Lost. Não, mas tem uma comunidade aqui que gosta, então aquela questão de pertencimento, de você ter essa situação. E hoje, poxa, esse uso poderia, não estou dizendo que não acontece, mas esse uso ele poderia, né, talvez ser mais evidenciado do que somente essa parte que ganha tanta visibilidade. Você acredita que assim, o mau uso ou o uso para fins que não são tão legais assim te afastou, fez com que você não mantivesse o interesse, ou você acha que assim, é questão da minha personalidade mesmo? O que você pode dizer? Ah, Will, eu acho que tem mais a ver com a minha personalidade mesmo. Eu gosto de tecnologia, afinal de contas eu trabalho com tecnologia, né? Mas eu tento separar um espaço pra mim desconectado, sabe? Então, assim, eu vou cuidar da minha vida. Atualmente eu sou casado, então eu tento ter um tempo com a minha esposa, cuidar das coisas em casa, né? Um determinado horário da noite eu já não tô mexendo ali mais no celular. Às vezes eu sou bem ruim, assim, pra responder as pessoas, né? As pessoas que são bem antenadas, assim, pô, Ricardo, você demora pra responder e tal. Mas é normal, assim. Mas é mais assim, da minha personalidade Sim. mesmo. De ser um cara mais analógico mesmo. Low profile. Livros, assim, por exemplo, né? Eu tento manter, assim, um hábito de leitura bastante. Tento ler pelo menos um livro por mês, né? Mas, assim, eu já tentei e-book, Uhum. um Kindle da vida, mas, cara, não adianta. Eu preciso de um livro papel mesmo, Ah, físico, pra sim. tocar, pra cheirar, sabe? É difícil eu conseguir ter atenção numa tela, né? Uhum. Mas assim, não quer dizer que eu, por exemplo, eu gosto muito de filmes, de séries, de cinema. Então, assim, basicamente, o YouTube, por exemplo, eu acho que não sei se a gente pode dizer que é uma rede social, mas Uhum. é basicamente o site que eu mais acesso, né? Nos horários que eu estou mais livre, né? Então, assim, tem alguns canais que eu gosto de acompanhar sobre finanças, religião, história em geral, né? Uhum. Conhecimentos gerais, essas coisas. Tem aquele momento, assim, para os memes, né? Para você descontrair, para você para aliviar um pouco, assim, passar um tempo, mas não é aquele excesso, sabe? Que eu vejo Sim. que muita gente tem esse excesso que acaba acaba se tornando um problema, né? Tudo aquilo que é em excesso acaba sendo
problemático, né? Eu tento evitar isso, né? Porque eu sei que realmente vicia, né? Se você, Sim, meu Deus do céu, se você deixar ali rolando ali, você vai olhar no relógio, pô, tio, já Uhum. passou horas ali, né? É a dopamina, né? Tem todo estudo Exato. aí sobre a dopamina e tal. E, cara, é isso. Eu acho que, cara, é invejável a sua saúde mental. Porque eu acho que hoje quem tá fora, o maior ganho de estar fora das redes, eu acho que é esse, né? O pessoal consegue ter uma saúde mental melhor. E muito legal isso que você falou sobre os livros mesmo, né? Porque criar esse hábito de leitura tentar conciliar esse vício nas redes com o hábito de leitura, cara, é muito difícil. Porque eu tô lendo, aí eu tô com o celular aqui. Um toque que o celular der, ou acender um pouquinho, isso já vai me distrair. Aí eu já vou querer saber, mesmo que eu não vá pegar o celular, eu, né, vou, Instintivo, vou né? tirar a minha atenção do livro. Cara, quando eu tô lendo, eu pego o celular, eu deixo em outro cômodo. É, eu Eu também. deixo lá no quarto carregando, fazendo qualquer outra, sei lá, só jogado lá, e fico lá no escritório lendo e tal. E, cara, muito, muito legal. Eu não sei se o Will tem um comentário a fazer antes, que eu gostaria de entrar já no assunto de cibersegurança. Não, eu só queria fazer umas observações aqui, Uhum. né? Que o Haru, ele falou que também segura esse espaço para ver um meme, né? Para se descontrair, né? Bom, quando a gente ficar famoso, eu vou vender um conteúdo que eu tenho, que é do Haru falando assim, se eu pudesse, eu matava 1000. Que é com certeza alguma coisa que ele viu na internet, né? Nossa. É, então, assim, eu tenho esse vídeo, né? Eu tenho isso gravado, tenho isso registrado. Então, quando a gente ficar famoso, venham atrás de mim, a gente vai negociar os valores, né? Mas também Sim, então pega os livros, é aquele que folheia, assim, cheira, né? Mano, aqui, não sei o que. Eu também posso dizer que eu não sou muito adepto a coisa digital, né? Tanto até que eu tô aqui fazendo a sua caricatura, mas eu prefiro mil vezes desenhar no papel do que no digital. Mas, óbvio, o mundo ele é globalizado, então, assim, antes do Phil chegar nessa situação, por exemplo, como que você lida, então, de repente, com os desafios que a vida online ele proporciona? Vamos dar um exemplo assim. Eu, é, eu tenho minhas questões de desenho, eu preciso das redes sociais para que ele tenha uma abrangência maior. O nosso projeto ele é voltado para o consumo exatamente nesse setor. Então, por exemplo, como que você se vê de repente nesse dilema? Você pretende talvez nunca precisar, ou se um dia você precisar utilizar de forma mais profissional, você vai conseguir ter esse distanciamento, talvez de não ser tão frequente ali, num aspecto mais pessoal, mas mais de forma profissional. Você acha que você conseguiria fazer, lidar? Como que você lidaria com isso? Então, eu profissionalmente, eu tenho, assim, a rede social, o LinkedIn, né? Que é a, Uhum. é a rede social para profissional, para, desculpa, para trabalho, né? Então, eu mantenho sempre atualizado lá, um curso ou outro que eu vou fazendo, eu vou postando lá, né? Então, basicamente, é a rede social que eu mantenho mais atualizada. E principalmente Uhum. quando, assim, eu tô interessado em, sei lá, procurar um outro emprego, já vou atualizo lá, já deixo o currículo atualizado e vou buscando algumas vagas lá. Mas o que eu quero, na verdade, nas redes sociais não quer dizer que eu não gosto, assim, né? É que realmente eu não gosto de me expor, né? Tipo, colocar Sim. a minha foto lá, expor a minha pessoa, né? Para que as pessoas vejam e eu nem sei quem é que tá vendo, né? Uhum. É mais esse cuidado mesmo de não me expor de maneira desnecessária nas redes sociais, né? Então, e até uma coisa interessante, porque entra muito com o que o Phil quer tocar no assunto da minha profissão atualmente, né? Que é de cibersegurança. Que entra muito nisso, né? Porque a maioria das redes sociais, elas são, de certo modo, gratuitas, né? Você não precisa pagar para ter acesso, né? E aí. Só que o que pega é o seguinte, né? Se você tem algo que é gratuito, então assim, o produto na verdade é você, então, né? Então, quanto mais Não, peraí, você. peraí, peraí. Vamos. Haru, olha pra cá. Repita isso aqui. Ai, meu Nós Deus. estamos no momento profundidade. Se você tem algo que é gratuito, o Não, produto bom, somos nós, é isso. exatamente, exatamente.
Tem até uma série muito bacana, não sei se você já assistiu na Netflix, que é o Dilema das Redes, que eles exploram basicamente isso, né? Essa guerra de algo. Já tá, inclusive, datado, viu? Tem muita coisa pior hoje em dia. É, É, exato. As coisas pioraram desde que saiu esse, foi esse num loop. documentário. E, cara, é muito interessante, mas Eu lembro que isso que você falou é. Eu lembro que na faculdade a gente estava discutindo. Era um professor, eu não me lembro qual era a disciplina, mas a gente estava falando muito sobre essa questão de privacidade Uhum. dentro da internet. Porque, meu Deus, ó, não existe mais privacidade na internet. A gente já teve registros, notícias, dizendo que milhões de CPFs já foram expostos na Sim. internet, algo em torno de 220 milhões de CPFs. Ah, mas você pensa, pô, é aproximadamente o número de brasileiros que É a a gente tem. população Então, ou seja, inteira, é, né? é todo mundo. Então, esquece, não existe mais privacidade na internet. Os seus Cara, dados estão expostos na internet, qualquer um consegue consultar. até pegando um gancho nisso que você falou, eu passei por uma tentativa de golpe há um tempo. Cara, os golpistas me adoram. Eu não entendo. Eu acho que eu tenho um cara de Ah, então besta. você que tava pedindo dinheiro, né? Aqueles 90 mil que você me transferiu, não foi pra mim. Caramba, E, velho. cara, esse golpe em específico foi, assim, bem profissional. O pessoal quase conseguiu tirar ali 7 mil de mim, que eu nem tenho, mas quase conseguiram tirar através de empréstimo do banco e tal. Conseguiram forjar, cara, pra você ter ideia, compras negadas no meu aplicativo do banco. E aí, eu acabei ficando, obviamente, com medo, entrei em contato com o banco, tal, o banco falou, não, é golpe, né? Beleza, resolvemos. Só que eu peguei e já contratei um antivírus, já, sei lá, pra colocar tudo em casa, né? Desinstalei o internet banking do computador, porque eu realmente fiquei, meu, cara, olha o nível que esses caras chegam. E aí, no antivírus, ele tem uma notificação lá para os dados vazados. É, Sim. é isso mesmo, cara? É confiável mesmo, tipo, esses dados, porque fala lá quando que sai, quando que seus dados foram vazados, em qual período e se ainda tá, alguma parada assim. Eu até consegui entrar aqui pra dar uma olhada. É isso mesmo? O antivírus ele consegue ter essa detecção, ele consegue fazer essa filtragem de dados até na dark web pra identificar se seus dados foram vazados mesmo ou não? Olha, eu posso dizer que depende muito do antivírus que você está Uhum, utilizando. É até um alerta que eu dou para a galera que está nos ouvindo, assistindo. Essa parte de antivírus ela é bem problemática, né? Por exemplo, se a gente pensar num sistema operacional como o Windows, né? Que é o mais popular que a gente tem, ele já tem um antivírus embarcado no sistema, uhum. né? Então, e a galera ela sempre vai se preocupar em buscar alguma solução gratuita, né? A gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque os antivírus gratuitos, eles podem trazer um falso positivo, né? Desculpa, esse eu contratei mesmo. Eu acabei contratando. Eu Isso, esqueci desse detalhe. Porque realmente é outra. Eu fiquei com medo de cair no novo golpe do exato. antivírus. Aí eu fui atrás de um Diariamente eu pro sempre vou celular, inclusive. atendendo alguns chamados na empresa onde eu trabalho, que a galera tá reclamando, tô recebendo uma notificação do antivírus aqui dizendo que minha máquina tá cheia de vírus. Aí eu vou observar, na verdade não é bem um antivírus, é um spam do Hum, navegador que tá notificando ele. Então assim, o que os cybercriminosos eles fazem? Eles criam um anúncio lá utilizando a marca de um antivírus, né? Dizendo que sua máquina tá cheia de vírus. Instale aqui para resolver esse problema. E aí você acaba instalando o malware, né? Ó, nossa. então, é, Nesse caso, assim, o que eu tenho que tomar cuidado é com o que eu clico, com o que não, eu é instalo, exato. certo? O melhor antivírus, na verdade, é assim, você saber onde você está clicando, né? Você nunca, jamais vai clicar você recebeu um e-mail do banco dizendo que você precisa atualizar seus dados cadastrais. Banco nenhum vai fazer isso, né? Uhum, Então, assim, mas voltando ao assunto do antivírus, é, tenta investir num antivírus pago, né? uhum. Esses gratuitos, se você não tiver dinheiro para comprar um antivírus gratuito, permanece no próprio Windows Defender, que já vem integrado no sistema da Microsoft, que ele é muito bom. Sim. Você só precisa ter as atualizações em dia do Windows Update, né? Mas se você pensar em. Mas antivírus hoje em dia também tá bem mais em conta, né? Você consegue ter planos ali
com um preço bem interessante, e você pode instalar tanto no seu dispositivo notebook quanto no seu celular, né? Uhum. Então, E em caráter de prevenção, assim, o que que você diria? Essas redes públicas, assim, Wi-Fi público, existe algum cara, é um tipo de problema. risco? Sim, existe um problema muito grande, porque boa parte dessas redes elas não têm as camadas de segurança necessárias, né? Geralmente você sempre vai observar lá você tem o nome da rede, né? E uma senha, né? E a partir do momento que você se conecta nessa rede, propriamente o nome já fala, é uma rede. Então, assim, você está conectado a uma rede com vários outros computadores, né? Qualquer um desses computadores que, se tiver alguma vulnerabilidade, você vai estar expondo essa rede a essa vulnerabilidade também. Você também não sabe qual é o nível de segurança que aquele modem está configurado. Ninguém troca aquelas configurações do admin do modem, né? Do Uhum. roteador, tá sempre a senha default. Basicamente, basta você consultar o manual do proprietário desse modem, você já vai ter acesso àquela senha. Então, você está dentro de uma rede Wi-Fi pública, facilmente você consegue achar o IP que está direcionando aquele roteador. Se aquele roteador tiver com a senha default, você consegue acessar e ter acesso aos demais dispositivos também, né? Então, eu aconselho a não utilizar redes públicas. Uhum. Evita ao máximo utilizar essas redes públicas de celular, de shoppings, de Aeroporto. aeroporto. Hoje em dia até nas praças Porque, tem, né? É. exatamente. Eu lembro que na faculdade eu fiz um teste. Eu fui no shopping uma vez e isso era trabalho de escola, né? Era trabalho da faculdade. Então, tinha um certo. Polícia Federal não imputa crime. Trabalho é cunho educativo. Prossiga, Haru. Eu fui. Então, não, mas isso é verdade, porque a gente não pode Sim, não, sim. fazer testes assim. Uhum. Mas o que que eu fiz? Eu criei uma. Existem uns dispositivos que a gente chama de microcontroladores, né? Tem aquele Arduino, Uhum. enfim. E algum deles você consegue conectar na internet e disponibilizar, né? É como se você estivesse roteando a internet do seu celular, digamos assim. E aí eu configurei um desses Arduinos e criei uma rede tipo shopping, sei lá, shopping Itapevi, digamos assim. Não foi aqui, mas pra galera pegar o celular e visualizar lá que tem uma rede gratuita do shopping, né? Uhum. E aí o método de autenticação eu criei uma página HTML bem simples, que o método de autenticação era somente você validar seu e-mail, ou era Google, Hotmail ou Yahoo. Você entrava com o seu próprio e-mail para se autenticar à rede. E era um HTML que basicamente pegava e tinha lá os dois campos e o botão de acessar. Era bem simples. Só que essas informações eram enviadas dentro de um TXT e eu recebia dentro desse Arduino. Nossa, Olha só. cara. Então, e assim, é um meio muito simples de você Uhum. capturar credenciais de e-mails. E aí a galera também tem esse mau uso, esse hábito ruim de reutilizar senhas, né? A Sim. mesma senha que você utiliza no seu e-mail é a mesma senha que você utiliza nas suas redes sociais, nas plataformas de e-commerce. Então, assim, imagina a bagunça Sim. que acontecer. Eu deixei essa rede aberta durante uns 10 minutos, fui andando no shopping, já tinha umas 15 pessoas que tentaram fazer. E colocaram lá seu e-mail e a senha, né? E aí eu poderia ser muito malicioso, chegar em casa e começar a testar essas senhas, né? Entrar nos e-mails da galera, ver se aquela senha era válida ou não. E testar em outras plataformas, né? Como eu falei, Sim. as pessoas reutilizam senhas. Então, eu vou lá entrar lá na Amazon, no Mercado Livre, na Americanas, vou tentar acessar com o mesmo e-mail, com a mesma senha. Então, assim, Cara, imagina o o estrago, né? estrago que eu iria causar. E Mas isso é isso um teste, né? isso é toda uma possibilidade que se dá simplesmente pelo fato da pessoa ir lá validar essas credenciais Porque as no pessoas espaço. gostam de tudo que é de graça, Então, né? assim, Sim, ó, Então, assim, exatamente. por que que nós somos diferentes? Nós já falamos isso no primeiro episódio. Que o que nós vamos trazer aqui é uma visão diferente do que a gente vê aí ofertando no mercado. Por quê? O Haru falou uma coisa que para mim faz muito sentido. Quando o produto ele é gratuito, né?
Quer dizer que você que está sendo ofertado, você que é essa mercadoria. Então, as pessoas, nós vivemos numa sociedade que primeiro se entregou a tecnologia, as facilidades, se entregou a essa venda rápida e o que acontece? A população não foi educada. Ninguém está educado para esse tipo de situação. Aí nós temos aqui um cara desse gabarito que está trazendo para você o seguinte: cuidado com as redes públicas, cuidado ao repetir as senhas, cuidado com que, né, você tá naquela ânsia, meu Deus, eu preciso entrar aqui no Wi-Fi gratuito e fazer tal coisa. Pera aí. Poxa, né, isso pode ser Uhum. uma cilada, né? E então, assim, nós vivemos em tempos em que as pessoas são maliciosas, que elas podem se Sim. utilizar E disso. até um. Até a sua própria contribuição nisso. Porque, assim, hoje em dia as pessoas colocam todos os dados, se expõem de uma forma, assim, absurda na internet. Eu lembro de uma entrevista, não lembro se foi o Fantástico, foi algum canal de TV fez, uma vez em que só com os dados do... Eles paravam uma pessoa aleatória na rua, pedia para preencher lá os dados, nome, alguma coisa assim, e só com o nome dessa pessoa, eles conseguiam através eu acho que do Facebook, se eu não me engano, e de alguma outra, acho que do Orkut, é antiga essa matéria. Uhum. Eles conseguiam saber nome de pai, nome de mãe, onde morava, onde estudou, onde trabalha, e tal. Então assim, é uma exposição, uma autoexposição, né? Às vezes a pessoa coloca ali, é como uma... Porque, cara, se a gente for parar pra pensar, no LinkedIn, por exemplo, faz sentido você colocar lá a empresa que você trabalha, né? Pra você fazer o network e tal, se expor nesse sentido. Agora, para um adolescente de 13, 14 anos, qual que é o sentido dele colocar essas informações? Nem vamos entrar no âmbito de, cara, menor de idade, rede social, essas questões. Mas qual que é o sentido de se ter uns dados tão próximos de uma criança, de um adolescente, de uma pessoa menor de idade? Nesse contexto, você acha que deveria se ter um controle maior das próprias plataformas, das próprias redes sociais? É claro que assim, os caras que estão por trás das redes sociais, na sua grande maioria, eles só visam lucro e tudo que vai gerar resultado, clique ali, é o que eles abraçam. Só que, nesse sentido, a gente não deveria cobrar uma certa segurança da própria rede, porque esses dados eles são públicos, né? Diretamente pode afetar o usuário com algum tipo de perseguição, alguma outra coisa assim. Só que isso pode escalar por uma coisa maior. Um exemplo, sei lá, a criação de uma identidade falsa roubando dados de uma outra pessoa. Você acha que a rede social ela conseguiria mitigar esse tipo de comportamento, esse tipo de coisa? Mesmo que seja com o próprio usuário. Falando assim, cara, não vamos pedir mais esse tipo de informação. Validação, né? Coisa para validar. Alguma coisa nesse sentido. Eu acredito que as redes sociais elas já fazem esse trabalho, Uhum, né? Toda rede social, principalmente essas grandes empresas, elas têm aquele termo de compromisso, uhum, aquele termo que ninguém lê quando vai criar uma conta, né? Então exatamente. tem lá as regras para uso de menores de idade, né? Então, assim, quando a gente fala de conteúdo voltado para o público menor, e principalmente eles criando esse tipo de conteúdo, é, esse é um tema muito polêmico, né? Sim. E tem se tornado muito frequente, né? Justamente por conta de um youtuber famoso, né? Uhum, Ter denunciado uma situação bem problemática em relação a esses conteúdos para menores. Mas assim, eu sempre vou tentar voltar uns passos atrás, né? Porque, antes de mais nada, assim, você tem a responsabilidade dos pais, né? Tipo assim. Então, assim, eu não vou querer responsabilizar 100% a plataforma por algo que, poxa vida, cadê os pais sim. nessa Sim. Uhum, situação, né? Os pais ainda têm autonomia na educação dessa criança, né? Você vai permitir que o seu filho utilize celular, internet, redes sociais a partir de qual ano, né? Sempre tem esse negócio, né? Qual é a melhor idade para te dar um celular pro Os filho? pais são os próprios Então, assim, é fornecedores, né? exato, é exato. Então, eu acho que você tá jogando a responsabilidade para algo que não faz muito sentido. Eu acho que, primeiro, você tem que ter a educação dentro de casa, né? Uhum, Os pais, eles têm que estar muito atentos com o que os filhos estão
consumindo dentro das redes sociais, dentro do celular. Eu lembro que na minha época, os meus pais, os responsáveis pela minha criação, quando eu ainda era menor, putz, eu voltava da escola, eles pediam, ó, abre a mochila, quero ver o seu caderno, quero ver o que você está estudando. Então, assim, esse é o tipo de educação que eu tive. E eu levo isso para a vida toda, né? Então, Uhum. assim, é a mesma coisa. Os pais, eles têm a responsabilidade de ter dado um celular, um notebook, um tablet na mão da criança e tem que saber o que essa criança está acessando, Uhum. né? Então, parte dessa responsabilidade é dos pais, né? E eu acho que eu não tô falando nada demais. Em Uhum. nenhum momento isso mudou, né? Não. A responsabilidade da educação não migrou para as escolas, para as redes sociais. Então, assim, eu acredito que os pais eles têm que ter um cuidado muito Sim. grande no Uhum. que nos seus filhos estão consumindo dentro da internet, né? Agora, regras para dentro, para qual é a idade certa para que essa criança tenha acesso a essas plataformas, cara, cada uma dessas plataformas já tem, né? Uhum. Só que o que impede da criança lá omitir uma informação, né? Ah, dizer que nasci Exatamente. nos anos Exatamente. para ter Acesso, maior né? de 18. É, Então, assim, é cara, complicado. eu concordo. Eu acho que os pais é a ponta principal ali, até porque, como eu falei, né, eles são os que fornecem. Eles são os que fornecem a internet dentro de casa, eles são que fornecem o celular, os meios que a criança ela vai acessar. É, eu acho que no ponto da plataforma, eu acho que eles têm meios de tentar mitigar isso, porque realmente, cara, eu lembro da época que eu fazia conta, por exemplo, no YouTube, eu era adolescente e tal, qual que é a etapa de segurança para o usuário menor ali? Qual que é a sua idade? O que, que impede do cara de pegar e Aumentar, né? mentir e aumentar? Então, assim, perfeito. Eu acho que os pais, eles têm essa responsabilidade. Eu acho que as plataformas podiam fazer algo mais. Eu acho que vai mudar isso também. Espero eu que mude, até com toda essa repercussão que tá tendo agora. É, mas, enfim, eu acho que os pais também eles têm que ter um ponto mais forte aí. Tem alguma coisa pra comentar, Lucas? Eu acho que assim, nesse tema Já aí, ia partir assim, pra outra. a gente. Aí é um ponto mais. É uma questão mais opinativa minha mesmo, né? Sim. Não é baseada em dados científicos, nada, né? Uma coisa que eu tento fazer através das leituras e dos estudos, é ter a capacidade de discernimento das coisas. Então, por exemplo, todos esses temas aí, óbvio, a responsabilidade ela é do pai e tal. Só que eu vejo que culturalmente nós estamos perdendo essa responsabilização. Então vamos colocar o seguinte: antigamente, ou numa forma mais tradicional, se o filho ele apresentasse algum tipo de comportamento que não condizia, ou que não sei, vamos supor assim, na escola. Você ia lá na escola e você falava, professor, o que está acontecendo? Aí o professor dava. Hoje em dia, os pais, se o filho tem um problema, ele vai brigar com o professor. Então, o que eu tô querendo dizer? Que muitas vezes já são os pais que já não têm esse tipo de feeling, Uhum. eles não têm esse tipo de discernimento e eles terceirizam para outros meios, para outros canais, ali a responsabilização do que os filhos fazem. Ah, meu filho acessou, a culpa é do Facebook. O meu filho fez isso, a culpa é do YouTube. Eu não vejo que eles estão, por exemplo, trazendo para si essa responsabilidade. Eu vejo que talvez culturalmente estão tirando esse senso de responsabilidade deles, que os pais acabam terceirizando, e aí fica tudo na mão de outras pessoas ou na mão de outras decisões. Então, eu acho que, assim, a forma mais legal de tentar corrigir esse tipo de situação é exatamente voltando não, ou talvez se estabelecendo o papel de cada um dentro dessas funções. A rede tem uma função, o usuário tem uma função, o responsável tem essa função. Existem filtros de idade, de perfis, e isso tem que ser respeitado. E aí, né, cabe cada um entrar dentro da sua área de atuação e Uhum. falar, bom, eu vou ser responsável por isso, né? Eu me uso como exemplo, né? Então, assim, a Lana tem 8 anos, então assim, ela já nasceu
boom digital. Muitas vezes, pelo nosso modelo de trabalho, você vai ter ela ali muito à frente às telas, né? O que eu preciso fazer? Eu preciso discernir por ela, né? E eu preciso saber que a ferramenta, ela também me dá, por exemplo, perfis específicos. Então, ela sempre vai estar ali naqueles perfis específicos. Por exemplo, YouTube Kids, que aí já tem uma filtragem Sim. direta, né? De conteúdos e tal. Hoje em dia ela já sabe mudar de YouTubes? Ela já sabe, ela aprendeu a ler, então de repente, se eu não fico em cima, ela já Ela tá muda. numa outra Sim. página que vai ter menos filtros, então assim, esse cuidado eu acho que é nosso, né? Então, eu acho que aí acaba sendo uma responsabilização mútua. Porque, por exemplo, tudo bem, eu entendo, o pai, ele é o responsável pela criança, isso aí, beleza. Só que quem lucra com isso é a plataforma. Então, a plataforma, hoje, eu não acho que elas têm ferramentas que, assim, o caso do YouTube, eu acho uma solução muito boa, muito responsável. O Instagram poderia ter alguma coisa nesse sentido, Instagram Kids, não sei, um exemplo. Boa. Que, de tal idade a tal idade você vai. E algum tipo de comprovação mais. Criteriosa, né? Mais criteriosa que não desse pra se burlar. Né? Tipo, ó, você. Porque eu lembro numa época que o MSN, eu não lembro se era o MSN, ele pedia o CPF pra. Cara, era alguma coisa assim. Eu acho que era, não era o Orkut, acho que era o MSN. Exigia algum documento pra você fazer a conta. E hoje em dia, se pensar nisso, é meio bizarro, né? Vão falar, ai, tá roubando os dados, não sei o que e tal. Mas, pô, na época era um dos meios para você mitigar o acesso de crianças. Tanto que eu não consegui fazer o meu MSN por muito tempo, porque eu não. Eu acho que eu nem tinha CPF Aí, ó, na eu já tô época. falando que o Fio é dessa geração aí, mas ó, isso já entrega. Mas é interessante, eu acho que é um ponto de alerta muito importante. Os pais, assim, cara, já que a plataforma, infelizmente, ela não. Ela só vai até certo ponto, acho que os pais eles têm que estar em cima mesmo, tem que ir lá, olhar, ver o que o filho tá acessando pra não acabar caindo nisso tudo que a gente viu aí com o vídeo do Felca. A gente tá quase indo pro final, mas antes eu queria tirar com você, Haru, Diga. se você já teve algum caso assim, cara, de cyberataque, porque a gente se baseia muito em filme, É. quando até essa palavra mesmo, cibersegurança, não sei se esse é o termo mesmo na sua área que se usa, ou se tem Sim. algum segurança de dados, não sei, se teve algum caso muito curioso, cara, que você gostaria de contar pra gente aí sobre tentativa de invasão, alguma coisa nesse sentido que você tenha ouvido ou presenciado? Olha, teve alguns casos bem. Assim, a área de segurança da informação, ela é uma área muito ampla, né? Eu acredito que de uns tempos pra cá, acho que principalmente no início da pandemia, né? Quando Uhum. as empresas elas precisaram, elas foram obrigadas a migrar para o home office, Sim. né? Então, começou a ter essa preocupação maior com segurança, Uhum. porque assim, como é que eu vou garantir a segurança dos dados da minha empresa com um colaborador trabalhando de casa? Muitas vezes utilizando uma rede que não é segura, né? Porque uma coisa é você estar trabalhando numa rede da empresa, né? Que tem lá suas camadas de segurança. Outra coisa é você estar dentro da sua casa, numa internet que, putz, você não tem aquelas camadas de segurança que uma rede empresarial tem, né? E muitas vezes você também tem aquele colaborador que está trabalhando com o seu próprio computador, né? Uhum. E aí você tem de tudo lá. Aplicativos de jogos, você tem. Você não vai saber o que o colaborador tem no seu computador pessoal, né? Afinal de contas, é o computador pessoal. Então, assim, trouxe muitos problemas, né? A pandemia, ela trouxe esse pensamento, esse olhar para a segurança que as empresas elas não tinham, né? Então, uso de VPN, antivírus, proteção dos dados. Hoje tudo tá na nuvem, né? Então, como é que a gente garante essa proteção dos dados? Lembrando assim, não adianta nada a empresa também investir recursos de segurança se você também não conscientizar o seu Usuário. colaborador, Uhum. né? O usuário final. De nada adianta a empresa ter diversas soluções de tecnologia e o cidadão lá
anotar a sua senha do computador num post-it e deixar ali colado no teclado. Então, assim, Nossa. então você tem Deixa também eu que baixar investir. Você também tem que investir na conscientização, né? Você sempre tem que fazer uma reciclagem com esse colaborador. Mas. E é basicamente. Assim, eu tô falando sobre isso porque é basicamente o que eu realizo atualmente, né? Eu tenho muito essa. Eu trabalho bastante com essa parte de controle de acessos, né? Então, assim, eu faço criação dos acessos, garanto que esse colaborador esteja somente com os acessos que ele precisa ter, não ter nenhum acesso a mais, né? Ele não vai precisar de ter um acesso admin, eu não tenho por que dar acesso a admin para ele, né? Então, assim, é o mínimo privilégio, né? Que a gente chama dentro da área de cibersegurança, né? Então, mas assim, incidentes de segurança teve vários. Por exemplo, a gente estava até comentando em off, né? Ultimamente tem surgido nos últimos 2 meses muitos ataques ao sistema do Pix, né? Coisa que a gente não tinha visto, né? E golpes com Pix, eles já existem há muito tempo, né? Você tem... É o caso que você comentou, né? Do phishing, né? Da galera entrar em contato com você, fazer aquela engenharia social, né? Tipo, a pessoa se passar por um banco, se passar por uma instituição financeira e tentar coletar informações de você. Esse é o phishing, né? Mas agora os ataques que a gente está tendo ao sistema Pix é nos bancos, né? Dentro do sistema. Os cybercriminosos, eles estão conseguindo acessar os sistemas e fazendo o roubo Dessas dessas informações. reservas. Não, nem é dessas informações. Roubando realmente o dinheiro dessas instituições. Os caras não estão mais explodindo o banco, eles estão entrando lá e fazendo isso de forma online, né? Exatamente. Os caras estão exatamente. sofisticados, né? Não, custo zero, né? Praticamente custo zero, os caras. Olha só, evoluímos como sociedade. Não tem mais bancos explodidos. Mas isso é interessante. Sim. Mas é diariamente. Diariamente você tem ataques às grandes empresas. E não é necessariamente somente às grandes empresas, né? Qualquer empresa, hoje, ela está suscetível a algum tipo de ataque, né? A gente teve recentemente, não sei se é isso, mas porque também eu não teve sistemas de governos também que foram infiltrados, Sim, principalmente. sites hackeados, né? Sim, e até mesmo acesso, nesse caso que a gente estava comentando aí do Felco, teve um cara lá que foi preso, que o cara tinha acesso à secretaria, acho que social de Pernambuco, alguma coisa assim. E aí como que esse cara teve acesso? Será que foi hackeado? Será que ele mesmo tinha contato lá dentro? Mas, cara, realmente é muito interessante. Eu tenho conhecidos que a empresa onde eles trabalhavam já sofreu ataque hacker e o cara, na caruda, vai lá, entra em contato, fala, ó, tanto para você, para devolver os dados aqui, não deletar nada, tanto para você. O SUS, verdade, o SUS na época da vacinação teve um caso desse, né? Que a pessoa teve uma evasão hacker e o cara ia apagar todos os dados, alguma coisa assim, e nem era, acho que do Brasil, o hacker era de fora, pedindo dinheiro também para... Quando você tem esses ataques a grandes instituições, né? Quando você tem um roubo de grande base de dados, geralmente você tem uma grande organização por trás, né? Nossa. Então, assim, não é aquele garoto de 15 anos. Às vezes pior pior que é verdade. Pior que acontece esses casos, mas porque, assim, existem tipos... Eu não gosto de usar a palavra hacker para associar a esses atos criminosos, né? São A os gente cracker, sempre... Né? Isso, a gente sempre tem Poxa. essa preocupação de chamar de cybercriminosos, né? Sim. São pessoas que têm conhecimento... Perfeito. Já vou anotar essa dica aqui, Não, porque eu chamei os desculpa caras de até te hacker. cortar, porque hacker, na verdade, Ele não é necessariamente ele É um cara é o com amplo cara... conhecimento, né? É um Boa. especialista, é o cara que conhece, que Droga, sabe como as CyberChase, coisas... olha o que vocês fizeram comigo, cara. Eu achando É que o o cara hacker que era o conhece vilão. como é que funcionam os sistemas, Entendi. ele tem conhecimento de redes. Cybercriminoso, então. eu Então, chamo o assim. cybercriminoso, né? É até uma coisa assim que... Você não é um cybercriminoso, não, né? Que daí eu faço uma máscarazinha assim. Não, não, eu esqueci de vir com a máscara do Vai V ter que de colocar na Vingança. edição, A olha gente aqui. vai ter que pôr uma máscara e uma voz de pato em você. Tem até um hacker conhecido que se chama Pato no Brasil. Caramba.
Mas é isso, então, o... Opa, Olha, a saia do meu celular cybercriminoso Estão nos atacando ao vivo ao aqui. vivo. que Nossa, cara. é o microfone do Google que tá te ouvindo? Eu acho que. Eles estão se incomodando com a nossa Exato, conversa, né? exato. Cara, Olha, eu falei bem do YouTube Kids, tá? É. Então, por favor, Cara, não. isso me lembrou de uma coisa bem interessante. Vocês se lembram do jogo Pokémon Go? Sim, Sim. Aham. Pokémon Go era aquela coisa, né? Você tinha um mundo aberto, né? Que basicamente é o nosso mundo e você fazia a captura de Pokémons que estavam ali, né? Ou seja, você tinha a possibilidade de ir para um determinado local, um parque Ibirapuera lá e ter vários Pokémons lá e fazer a captura. Mas você poderia fazer dentro da sua própria casa, né? E aí o que acontece? Naquele período a gente já tinha muitas coisas assim, por exemplo, a gente tinha o Google Maps, né? Ou seja, o Google ele já conseguiu mapear basicamente todo o globo terrestre, né? Uhum. Só não aqueles países assim com regime mais fechado, mas no mais, o Google Maps ele tem acesso a todas as ruas possíveis do mundo inteiro. O único lugar que faltava era dentro de casa. E aí veio o Pokémon Nossa. Go com essa ideia de Olha você, isso. com o seu celular, ficar lá, né? Com a Sim. câmera aberta, Aqui é o meu banheiro. Exatamente. dando um 360 em toda a sua casa. Então, assim, Exatamente. e aí, de novo, aquela questão que eu comentei no início, né? Se o produto é gratuito, então, assim, na verdade, o produto é você. Você Exato. tá fornecendo alguma coisa. Eu não preciso nem ir muito longe, né? Porque o Pokémon Go já é um jogo antigo, mas tem umas trends, assim, das redes sociais que é. Por exemplo, teve um recente aí que é. Ah, como é que seria você desenhado no design do estúdio Ghibli, né? Então tá lá você lá escaneando a sua face Eu Exatamente. e fiquei com uma vendo. raiva Então, desses assim, caras, mano. você não sabe para onde tá indo essas imagens. Uhum. Quer dizer, você sabe. Essas imagens elas serão usadas de alguma forma, comercialmente. Então, assim, Cara, como eu assim, disse, não existe mais privacidade. As sim. pessoas, todos os nossos dados cadastrais, os dados sensíveis, né, que a gente chama, né, nome completo, CPF, já estão expostos na internet, né, Agora tá sendo dark nossa, web. agora tá sendo nossa face, tá sendo nossa voz Nossa e, entre retina, tudo, aspas, né? a nossa consciência. Sim. Eu já vi Exatamente. não era um estudo, mas é um vídeo na internet. Eu vi um vídeo na internet do cara falando que a nossa consciência está sendo clonada, né, para os nossos smartphones, né? Então eles já aprendem a nossa cultura, nossos vícios, o que a gente procura, nossa rotina e tudo isso Não, está sendo exatamente. clonado para um banco de dados e assim, se de repente você morrer, vão pegar essa consciência e transferir para um outro Cara, aí ser, é brincadeira. Black Mirror, né? Já Não, É, mas entra fica do bem Black Black Mirror. Mirror, mas mas assim, assim, tem só, o só sentido. trazendo essa contextualização, que é isso que o cara indicava, né? Que realmente a nossa consciência estaria numa espécie de armazenamento de banco de dados e Sim. tal. Enfim. Não, a verdade é que essas grandes big techs, elas conhecem mais de você do que de você Do que mesmo. é verdade. Assim, elas têm os seus dados desde que você criou uma conta lá no Google, há Sim. 20 anos atrás, elas já têm, E assim, é todos complicado os dias, porque todos os dias. é Aonde meio você vai, o que que. você compra, o que você consome, Uhum. eles já têm todos esses dados. Ó, Haru, só pra. Não sei como nós estamos aqui no tempo. Já. Estamos Ah, não talvez é já. O um Haru é um cara não é um compromissado. podcast de 6 horas, Não pô. é, não é o Olha Vilela só, lá. olha, eu vou falar isso aqui, mas eu não sei se eu vou ter represárias, né? Mas Ixi, olha lá. Não, Ixi, não. já Ó, teve no lembra da episódio imunidade, piloto. cara. Lembra que a gente Então, conversou mas sobre a não, que é o imunidade. seguinte, ó, que aí talvez a nossa audiência vai falar, mano, tira esse cara desse programa que ele é louco. É que, por Não exemplo, pode ser mais louco que todos nós aqui, cara. eu penso numa coisa, por exemplo, eu penso num filme. Esse filme aparece pra mim, tipo, vai no Instagram, aparece cortes desse filme pra mim no Aham. TikTok. Cara, Já isso é aconteceu com real. você? Aham. Sim, sim, sim. Existe uma explicação pra isso? Tipo, por exemplo, falar eu já sei que o meu smartphone ele vai captar ali, Isso, sim. ele vai captar ali minha voz e talvez isso jogue lá pelos sistemas de tráfego pago, enfim, esses tráfegos. Então, por exemplo, se eu falar de algum tema aqui, esse tema vai aparecer pra mim. Mas o pensar já é demais, entendeu?
que você acha? Minhas ondas eletromagnéticas cerebrais? Tem alguma, então, tem algumas coisas. É doido, porque tem algumas coisas que fazem sentido. Por exemplo, o iFood. Quem tem o iFood instalado, vai chegando uma certa hora ali que ele vai, tipo, Então, spamando. Ó, isso que o Will toma falou isso. é interessante, mas assim, na verdade é que assim, você pensou no filme, só que você já tem um perfil montado, né? Tipo, é igual o Netflix, ele Aham. recomenda um filme, eu falei, caramba, realmente. Baseado no que você já consumiu, Exato. né? Então, assim, você pensou nesse filme, mas as plataformas já realmente já traçaram um perfil Ó, seu. Então, provavelmente. exatamente, ó. Eu queria, por exemplo, eu sempre. Pra quem não me conhece, eu tenho algumas pessoas que eu faço alguma espécie de suporte espiritual, né? Brincadeira. Mas a gente sempre tá conversando, a gente sempre tá se aconselhando e tal. E aí eu ia usar um trecho de um filme, mano. Eu falei, cara, se eu lembrasse o que o cara fala nesse filme, e, mano, depois esse trecho apareceu. Aí eu peguei e enviei pro meu amigo, ele foi curado, né? Mas é bem interessante, né? De como nós estamos Sim, esse enredados, é um né? exemplo das plataformas, da tecnologia ajudando, né? Ah, olha só, nem tudo é ruim, né? Não, sim. Não, hoje a gente é completamente dependente das plataformas. É tipo assim, caía. Às vezes você consegue sobreviver melhor caindo a água da sua casa e você ficando lá um dia inteiro, E aí 2 dias sem água, mas se o cai a Haru falou internet, cara. dessas caras que fizeram caricaturas com esse. Mano, eu fiquei com muita raiva, porque eu Sim. levo, pô, 20 minutos eu faço uma, que é do Haru, vocês viram aqui. Aí o pessoal, em vez de me chamar, ô William, faz Cara, uma aí mas pra mim. aí, ó, Vai. aí, Fiquei meu com irmão, raiva, aí, mano. aí é assim, cara, aí já é a deixa pro Haru voltar. Porque, cara, esse negócio de IA É, é uma parada que Nossa, a gente nem tocou no eu assunto sei de que IA ele ainda, manja né? sim, e a gente vai ter que fazer um episódio só de IA, cara. sim. Porque, assim, há uns meses atrás, o pessoal tava mais alarmante em relação às consequências da IA, que não sei o que e tal. Eu confesso que na época eu fiquei meio assim, eu acho que está na hora de nos armarmos. Mas, assim, como que você se arma contra uma coisa que teoricamente, num futuro próximo, pode, sei lá, fazer um blackout no mundo inteiro e, e acabar A gente tá com encerrando aqui coisas já, né, essenciais. pra coisa, só pra pegar esse gancho Sim. pra nossa segunda conversa com o Haru, mas não vê, a gente não pode olhar esse esquema de IA só se considerando o Exterminador do Futuro, que é Não, onde as sim, pessoas sim. têm mais aquela noção. Porque já era falado antes, se você assistiu o filme 2001, Uma Odisseia no Espaço, você Sim. vai ver o que que a inteligência artificial faz lá. Você já assistiu o filme? Então, eu não consegui assistir tudo, Então, É cara. mano, difícil de tem uma. assistir esse filme, Você né? Mas você eu vou terminou assistir. já, né, Nossa, Haru? já, mas Mano, também mas sofrido, tem uma IA sofrido. lá que ela faz um esquema lá que, ó, e o filme eu acho que é de 1970 e alguma coisa. Não sei exatamente, né? Mas é de um dos meus diretores prediletos, assim, o Stanley Kubrick, que eu acho o cara sensacional pra fazer filme. Uhum. E realmente, quando eu assisti, eu vi aquela IA lá olhando pro cara, assim, ó, piscando vermelhinho, assim. Eu falei, mano, ele vai fazer alguma coisa. Então a gente vai abordar com mais Calma. tempo, né? Sim. E É esse porque é um assunto de assunto IA. muito, Pô, muito não vejo legal. a hora. Além de ser legal, é muito amplo. E é aquilo, né, cara? A gente já tá convivendo com IA faz uns bons anos. Eu Sim, acho que o não que é de tá. agora, não Não. é de agora, Eu não, acho que o não que começou com o chat tá. GPT. Eu acho que o que tá sendo. Cara, se a gente considerar o piloto automático do avião, vamos dar um exemplo. Um tipo de IA, não sei, tô indo longe aqui. A gente já tem IA desde os anos 60, então. Né? Porque os Sim, primeiros existe. voos comerciais que usavam navegação automática dos anos 60. Mas é um assunto muito amplo e, cara, eu acho que o que está sendo discutido hoje em dia é o mau uso da IA, né, cara? Que aí eu acho que é um tema que a gente pode discorrer aí por muito tempo, mas agora, infelizmente, o Haru É, é um cara compromissado Poxa e, vida. pô, e a cara, gente infelizmente, gastou aqui essa sim. horinha e a gente deixa tudo isso registrado aí pra vocês. E eu posso falar, mano, essa aqui é uma conversa de churrasco. A gente tem essas conversas algumas vezes e vai Sim. longe. A maioria delas a gente não teve a A gente já passou oportunidade de madrugada gravar. conversando, lembra? Já. Exatamente. Nossa. E agora a gente convida aí pra acompanhar essa conversa, também vai interagir aí nas nossas redes sociais. O que que você Sim. achou desse tema? O que que você achou do Haru? Ele é meu amigo há muitos anos, amigo do Fio Verdade. também há muitos anos. Ele só é um E fantasma, ele vocês não só não vão vai achar ele conseguir nas redes. achar ele Então nas redes. a forma mais rápida de achar ele é através da gente. Exatamente. Então se você tiver alguma dúvida, alguma questão que você quer
queira perguntar pro Haru, deixa tudo isso aí nos comentários que na próximo episódio a gente vai conversar, a gente vai trazer aí a sua participação, certo, Phil? Mais do que certo, eu. E, cara, deixe suas considerações finais aí, Haru. Muito obrigado mais uma vez, cara. Imagina, eu por que ter agradeço. participado. Não, foi um papo assim muito legal, muito. É uma pena que realmente dá vontade de, né? Pô, passou A gente ia rápido. chegar na Foi Passa mais rápido, de uma hora e... Passa Nossa, muito rápido. A passou gente muito ficou rápido, falando meia hora gente. de Lost e foi muito legal, mas. Cara, e assim, queria agradecer muito mesmo a sua vinda aqui e, cara, deixa aí sua Eu vou mensagem finalizar final antes dele entregar aqui a caricatura do pra quem Haru. tá na Matrix. Vocês Ah, viram que foi feito ao Aí vivo sim, hein? dessa vez. Mas é pra mim? É sua, Ô, nosso bacana, presente cara. pra você. Pô, E legal. aí, fala aí pro pessoal, se despeça e É isso. marca pra próxima. Não, beleza. Então, gente, eu quero agradecer aí o convite, gostei bastante. Passou muito rápido, poxa, pensei que tava bem nervoso, mas a gente, assim, Nada, a gente tô é super amigo, bem, a gente cara. tava aqui numa conversa totalmente descontraída, Sim. mal percebi que a gente tava sendo gravado aqui, um podcast que vai pra rede mundial de computadores, já tô até pensando nisso. Talvez, eu não sei, eu derrube esse vídeo. Mas enfim, não, eu quero agradecer. Tô muito feliz aí pela iniciativa de vocês. Era um sonho, né? A gente conversava muito sobre isso, né? Sim. Sobre tornar essas nossas conversas, a gente foge muito do convencional, né? As nossas conversas são muito produtivas, né? E tô muito feliz por vocês. Espero que eu possa voltar aí mais vezes aí pra falar aí sobre certeza. várias coisas. Já aí. tá mais convidado, né? Eu acho que eu Boa. não preciso falar. Haru, brigadão, cara. Obrigadão. Felipe, eu que agradeço. Tamo junto, Haru. E ó, você que acompanhou até aí, você não deixou um like, não compartilhou, olha só, você... Cuidado com o ônibus. Você vai que ser tiver- hackeado. É. Você Você vai ser hackeado. Exatamente. Seus Eu dados vou serão colocar expostos. o Haru próximo da sua casa, deixar ele lá e... Tô Cara, brincando. tem uma dica que eu ia... Nossa, mas vai ficar pra próxima. Não, que- pode dar dica, Não, cara. tipo... Se você quer saber o nível de exposição que você tem na internet, é muito simples. Abre o Google, digita seu nome completo, Uhum. né? Pra melhorar o filtro, você coloca seu nome completo em aspas. E aí, você vai se surpreender com a quantidade de informações que você tem. Agora eu tô com Daquela medo. inscrição que você fez num concurso há 10, 15 anos atrás. De redes sociais que nem existem mais, de fotos... Dou um Google com aspas, meu nome completo. seu nome completo, né? E aí você filtra melhor. Porque dentro do Google existem algumas tags para melhorar A busca. a busca, né? Então você coloca seu nome completo. Você pode até filtrar. Você coloca seu nome completo em aspas, aspas duplas, espaço. Aí você digita type file, né? Tipo de arquivo em inglês. 2 pontos, PDF. Aí muda, PDF, PNG, JPG, que são os formatos tradicionais da hein? internet. Você vai ter ali um monte de informações que você nem sabia. Então, ó, faça esse filtro aí, faça essa busca aí, aliás, no seu nome e, cara, boa sorte. Eu acho que eu não vou fazer no meu, porque eu tô um pouquinho... Eu já fiz. Não, tô brincando. Ele já sabe. Antes de vir aqui, ele já... Mas, gente, obrigado pra você que acompanhou até aqui. Não esquece de se inscrever no canal, cara. Ó, é muito importante pra gente o like, porque isso ajuda no alcance do vídeo, tá bom? Então, não é só compartilhar. Dá o like, se inscreve no canal e compartilhar também é importante. É muito importante. Mas é isso. Tamo Gente, junto. obrigado. Tamo Tchau, tchau. junto. E até o próximo episódio.